Boa noite, Edilene. Vamos para o 53, então. O que nós temos aqui? 15 de junho, o tempo passa, não? 15 de junho, completando um ano que nós estamos com esses simulados aqui às terças-feiras. Eram as segundas, né? Depois viraram para terça. E aqui estamos nós. Aliás, semana passada fizemos um na segunda, né? Por conta da minha impossibilidade de fazer na terça-feira. Então tá ok. Se tiver falhando o som, alguma coisa acontecendo, picotando o vídeo, porque nós estamos com uma configuração diferente hoje. Então se tiver travando aí, vocês vão me avisando. A gente vai mudando aqui, tá? O que eu decidi fazer hoje, gente? Porque me perguntaram sobre Boituva. E eu, por conta do... Boa noite, Antônio. Tainá, boa noite. Por conta do curso que a gente está fazendo, eu não tenho condição de fazer mais as coisas... os vésperas e tal, né? Obrigado, Tadileia, pelo som. Então, o que eu fiz? Me falaram sobre Boituva, que o processo seletivo é esse final de semana, né? Então, eu fui dar uma olhadinha na bibliografia de Boituva, tá aqui, conhecimentos que eles chamaram lá no edital de psicologia, pedagogia, e aqui está o conhecimento para professor de educação básica 1. Então, eu fiz aqui um simulado. Bom, vocês já fizeram, né? A maioria de vocês já fez o simulado. Aliás, eu não tirei a nota, peraí, tá faltando coisa. Agora que eu lembrei que a principal coisa que vocês vão me cobrar, eu não fiz isso, né? Deixa eu colocar aqui no PowerPoint. Simulado foi um pouquinho mais exigente, né? Com relação a algumas questões, até porque tem autores aqui que vocês não viram, né? Mas enfim, eu peguei aqui Boituva, então eu fiz as questões do seguinte jeito. Legislação, né? Peguei ECA, LDB, BNCC e Currículo Paulista, porque Currículo Paulista está presente lá no Porto Feliz, está presente vai começar a aparecer em todos os concursos, né? E deixei o PCN para o Telegram. Amanhã tem uma questão de PCN nos Telegrams. Então eu deixei aqui o que eu não pude fazer nesse simulado, eu deixei, que vai estar presente lá em Boituva, deixei para o Telegram, tá? Então amanhã tem uma de PCN, tem uma de Thelma Vaz, Délia Lerner. Thelma Vaz a gente fez bastante aqui nos simulados do YouTube, né? Acho que tem mais de 50 questões de cada uma, então deixei para o Telegram essa semana e peguei os autores aqui, Emília Ferreiro e Bernon. Essa é novidade aqui, né? Parra, mais novidade ainda, didática da matemática. Perrenot, o Perrenot que é daquela velha guarda dos concursos, né? Estava muito presente aí na primeira década desse século, né? E agora deu uma sumida, mas ficou aí nesse concurso. Vem o Perrenot, tá? Tem com 2 livros. E a Cátia Smolli com... Então, 2 livros de matemática, 2 do Perrenot, uma de formação profissional, e a Emília Ferreiro com alfabetização. Foi assim que foi composto esse simulado aqui, tá? Que teve um nível de dificuldade... o Emília Ferreiro, na verdade é assim, foi bom você falar, amigo. LDB, ECA, BNCC e esse currículo paulista vão estar presentes agora em todos os concursos daqui para frente, né? Emília Ferreira não precisa falar nada. Aqui o que é específico aqui de Boituva é esse Inbernon, esta Parra, didática da matemática, e esses 2 livros do Felipe Renault que não estão muito presentes aqui, mas Kátia Smolli está presente também em todos os concursos. Então são 3 questões específicas aqui para Boituva, as outras todas são presentes em todos os concursos, tá? Só para explicar como é que foi composto esse simulado. E como é que vocês foram? Foi meio complicado esse simulado, né? Tinha 2 questões difíceis, 3 questões de 20% difíceis. Então vamos lá. 5,6, né? Dentro daquela média de 5 alguma coisa até 6 alguma coisa, nunca chega no 7, nunca chega no 5, né? Entre 5 e 6 a média normal para quem está estudando neste modelo de não estar se aperfeiçoando para nenhum concurso. Se a gente estivesse estudando especificamente para Boituva, se esse aqui fosse um simulado quase na véspera, aí essa nota teria que ser um pouco mais alta, mas mesmo assim sem essa obrigação, né? Sem essa obrigação. O que importa aqui é a aprendizagem, é o estudo da questão. Não importa, né? Como você foi aqui. Fez 7 de 10, excelente. Agora, quem fez 3, 4, 5, 2, não tem problema. O que importa como você sai desse simulado, né? A gente fez uma questão
aí sobre aprendizagem, avaliação somativa no simulado. Eu postei, eu acho, um vídeo de avaliação somativa, é isso mesmo, do Bacedas, né? Da Bacedas. E aí essa questão, aqui não é somativo, não é o final de tudo. Aqui é só mais uma etapa. Então, simbora. Já falei meus 5 minutos que eu tinha direito. Aqui estamos LDB. LDB, essa questão, vocês acharam bem fácil, né? 2021, tá? Então, começa por aí. 2021, de acordo com a Lei 9394, LDB, o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Então, princípios, né? História das 3 tabelas que vocês verão lá na correção. Então, aqui é uma questão que tem caixa de combinação, né? Então, tem a caixa de combinação, tendo caixa de combinação, nós vamos para a caixa, para ver se não tem nada estranho lá. Deixa eu pegar a caneta. Não tem nada estranho nessa caixa. 1 está aqui, não está em todas, a 2 não está em todas, a 3 não está em todas, a 4 não está em todas, não tem muito o que fazer com essa caixa agora. Mas vamos lá. Vocês responderam bem essa. Princípios, então, da LDB. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Esse é o primeiro princípio da LDB, do ECA da Constituição, né? Igualdade de condições para que todo mundo tenha acesso à escola. Igualdade de condições para que todo mundo possa permanecer na escola. Aí não dá para errar isso aqui, de jeito nenhum, hein? Essa aqui é obrigação fazer. Então, igualdade de condições para acesso e permanência, sim, correto. Correto a 1. Então, vamos lá. Trabalhando na caixa. 1 e 2, ok. 1 e 3, ok. Apenas aqui 2 e 4 não dá mais. Apenas 3 e 4 não dá mais. Trabalhar na caixa de combinação. Volta para a caixa. O que sobrou? 2, 3, não tem muito o que fazer. Vamos para o 2. Item 2. Homogeneidade de ideia e concepção pedagógica. Como é que é isso, né? É aquela briga da escola sem partido, do modelo primeiro, do modelo segundo, né? Só uma ideia, só uma concepção pedagógica. Agora vai ser construtivismo, ponto final. Agora vai ser sócio-interator, ponto final. Não pode isso. Não é assim, né? Não é homogeneidade, tá? É pluralidade. Então, pluralismo de ideias, né? A gente fala que trava a boca quando fala pluralismo. Então não pode ser isso. Isso está errado. Está errado a 2. Estando errado a 2, já cortamos a 1 e 2 aqui em cima. E cortamos todos os itens estão certos lá embaixo. E já ficou terminada a nossa questão, porque é exatamente a alternativa B. Então, olha, a princípio parece longo, mas com caixa de combinação, você vai trabalhando na caixa, como vocês, né, vão me ouvir falar toda terça-feira aqui, quando tiver caixa de combinação, e você não precisa fazer leitura, você economiza na sua prova, economiza energia, e aí você consegue fazer as questões mais rápido e acertar mais as questões, tá? Muito bem. Deixa eu passar para a correção, depois eu vejo o chat. Como é que foram? 85%, tranquilo. Essa tela aqui para mim é importante para saber onde que o pessoal foi, né, com erro. Apenas os itens 1 e 2 estão certos. Gente, olha o item 2. Homogeneidade de ideia. Todo mundo pensando a mesma coisa. E concepção pedagógica. Só uma ideia, homogêneo. A mesma coisa. Né? Não muda. Se o aluno não aprende, não, fazer o quê? É a vida. Continua com a mesma concepção pedagógica? Não. Tá? Pluralismo de ideias é o que está escrito. Vamos ver onde? Vamos lá. Então, é sempre aquela ideia, né, que vocês já me conhecem também. Vocês ficam com o saco cheio, eu acho, né? De tanto eu falar as mesmas coisas. Quando cai em conceito da educação, princípios da educação, deveres da educação nacional, tem que estudar LDB, Constituição e ECA juntos. Por quê? Porque está lá nas 3, né? Aqui, no caso, princípios da educação, que é o que pediu a questão, está lá no ECA no terceiro, no LDB no terceiro, está aqui na Constituição no 206 e está no ECA no 53. E nem precisaria estudar tudo, né? Toda essa tabela. Por quê? Porque, olha, igualdade de condições para acesso e permanência na escola é o primeiro princípio da LDB, é o primeiro da Constituição, é o primeiro do ECA. Então, não pode errar isso, gente. Isso jamais podia ser errado, né? E agora, né? O terceiro princípio, tanto da LDB como da Constituição, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tá? A Constituição fala, inclusive, das instituições de ensino, mas o que é básico aqui?
Eu lembro que quando a gente fazia aula naquela época surgiu a escola sem partido, aquela guerra, né? E aí, quando perguntava a opinião, eu falava, não, isso não pode, né? Primeiro que a escola sem partido tinha duas versões, uma versão inicial e uma versão depois adquirida, né? Mas eu falava, tanto faz qual é a versão, não pode. Você não pode dar uma versão só dos fatos. Você tem que dar todas as disponíveis para que o aluno possa raciocinar, né? Trabalhar com pensamento crítico. E concepções pedagógicas é a mesma coisa. Se o aluno não aprende daquela forma, você vai manter a concepção pedagógica? Não, você altera a sua concepção pedagógica para que ele aprenda. Então, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, com o princípio 1 e 3, tanto da LDB quanto da Constituição, eles são iguais, tá? São quase iguais, né? A Constituição fala das escolas públicas e privadas, mas é pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, resolveria a questão, tá bom? Vamos ver aqui no chat. Demorei para entender o que é o princípio, o que é direito, mas sempre recordo isto. Essa história de princípios e do direito, do dever do Estado, né? É uma questão que está sempre presente nos concursos aí. Olha a outra aqui, ó. Quer ver? A segunda do mesmo jeito, ó. É quase igual, né? De acordo com a Lei 8.069, o ECA, importante saber isso aqui, viu? Sempre fica atento, porque às vezes eles mudam o ano nas alternativas aqui, dá uma bobeada aqui, é fatal. É assegurado ao adolescente e à criança, exceto, de novo, ó, toma cuidado, né? Você vai treinando tanto olhar algumas coisas, né? Na pergunta, o que está falando? Ó, exceto. Então, vamos lá. Direito de participação e organização em entidades estudantis. Qual é a mais famosa? Grêmio. Tá perfeito. Então aqui é o exceto. Então essa não pode ser. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Aqui pode ficar uma dúvida, né? Mas não é em todas as etapas da educação básica. Por isso que eu falei, olha o ano 1990. A essa época, somente o ensino fundamental era obrigatório. Aliás, 90 era dos 7 aos 14 anos o ensino obrigatório. Era só o fundamental obrigatório. Depois, lá em 2009, passou de 6 a 14. E agora, em 2015, que passou, né, de 4 a 17. Então, veja, há uma diferença nas faixas etárias aí. Lá em 90, era só o ensino fundamental. Então, de certa forma, isso está correto, tá? Está correto. C. Oferta do ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Parece boa também, né? Alternativa D. Direito de ser respeitado por seus educadores. Deixa eu ver se eu estou na frente. Não. Mas não o direito de contestar critérios avaliativos. Deu nota reprovada para você? Fique quietinho aí. Não deve fazer. Muito menos recorrer às instâncias escolares superiores. Então acabou o recurso lá na diretoria de ensino, de quem foi reprovado, não acabou nada, todo ano é uma enxurrada. Então isso aqui está errado, tá? Esse direito não pode ser, só pode ser essa alternativa. Vamos dar uma lida na última, porque trata-se aqui de um estudo, né? Igualdade de condições para acesso e permanência, acabamos de falar nisso. Acabamos de falar que isso aqui é o primeiro. Então toma cuidado só. Porque às vezes a pessoa aqui não leu o exceto e ficou procurando a alternativa verdadeira. E a alternativa aqui a ser marcada era esta D. Por quê? Porque a pessoa tem o direito de recorrer, de contestar a avaliação, né? Os critérios da avaliação. E recorrer também, normal. Bom, como é que o pessoal foi? Aqui 95%, né? Quase que chegamos lá. Só uma pessoa que foi aqui, porque no ensino fundamental é aquilo que eu acabei de falar. Por isso que eu gosto dessa segunda tela. Porque você descobre qual é o raciocínio que a pessoa fez, né? Com certeza aqui o raciocínio foi, não, é atendimento em todas as etapas, porque é isso que está escrito lá na LDB, na Constituição. Só que o ECA, 1990, onde só o fundamental era obrigatório, aí causa essa questão que a redação ficou ensino fundamental e não foi alterada, tá? Então aqui pode ter sido isso que a pessoa pensou, por isso que é legal a fonte do erro. Onde está lá no mesmo quadro, olha, é o mesmo 1, 2, 3 aqui, ECA, direito de ser respeitado por seus educadores e direito de contestar critérios avaliativos, são direitos presentes, está aqui na minha cabeça, né? São direitos presentes no ECA e que levavam à alternativa correta, porque aqui era não o direito de contestar, olha o não aqui,
não tem o direito de contestar e muito menos recorrer? Tem sim, tem sim, tem esse direito sim, tá bom? Então, termina a questão, eu vou ver no chat o que está acontecendo. Isto. Isso. A importância de fazer a tabela, tá? Foi bom você falar, mas espetacular a participação. Foi bom, você colocar isso. Eu aconselho você a fazer a tabela. Tá? Fazer no seu caderno, no seu material de estudo, fazer, escrever. E lembra-se, né, com letra cursiva. Escreve. Tá? Escreve, compara, vê, esse é igual a este é igual a esse está nas 3, né, como é o caso aqui do 1, esse aqui está nas 3. Tá? Por quê? Porque isso você vai gravar estas comparações. A memória ela precisa de ganchos, ela precisa de pontes para poder fixar melhor, né? Bem falado, é isso mesmo. Vamos lá então. BNCC agora, um pouquinho mais difícil, mas ainda fácil, hein? Primeiro ao quinto ano, 2021, tá? Quando eu não estou pegando o VUNESC, mas estou pegando questões de 2021. Tá caindo o BNCC, barbaridade nos concursos, né? Pelo domínio da linguagem escrita... Bom, vamos ver o que é primeiro. Defende que ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental, a progressão do conhecimento. Então, como que eu consigo melhorar o conhecimento? Ocorre da seguinte forma. Alternativa A. Pelo domínio da linguagem escrita e falada, segundo as normas gramaticais formais. É assim que o conhecimento progride? E pelo domínio das operações de cálculo, ou seja, eu aprender gramática e eu aprender matemática, cálculo, é assim que o conhecimento progride. Será que a LDB fala isso? Tá esquisitona, né? B. Pela apropriação de conhecimentos baseados em modelos científicos, em sua aplicação cotidiana, abandonando crenças e saberes considerados pseudocientíficos. Tudo que nós formos fazer vai ser científico. Não dá, nós vamos ter que abandonar tudo que a gente sabia da experiência empírica. Eu não iria nessa, achei muito esquisitona. Vamos para C. Então, a progressão do conhecimento ela ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças. Vamos para nosso critério aqui estabelecido neste simulado de terça. Que coisa mais chique, né? Amplia a linguagem e a experiência estética e intercultural das crianças. Olha aí que, né? Tá boa esta aqui, né? Vamos para D. Pela substituição, não, já começou ruim, né? Da educação familiar e inclusão dos paradigmas norteadores dos currículos escolares, a fim de edificar uma educação cidadã. Então você vai substituir a educação escolar. Você não vai respeitar o dialeto que a criança traz consigo. Não é possível. A gente conversou aqui em alguns simulados que a escola complementa a educação da família e da sociedade. Então, substituição não dá. Embora esteja meio na dúvida nessas duas, essa D, essa C aqui, ela é bem chique, né? Bem tranquila. Vocês também responderam, olha, como é que vocês foram? Quase 80%, 79% foi. E aí, vamos lá. Fonte do erro. Por isso que eu gosto da segunda tela. Fonte do erro. Pelo domínio da linguagem escrita e falada, aqui que tem o problema, hein? Porque olha como isso aqui tá, ó. Pelo domínio da linguagem escrita e falada, segundo as normas gramaticais formais. Olha isto. E aqui embaixo tá, né? Na alternativa correta, ampliação das práticas de linguagem. Veja como a alternativa C, ela está mais robusta, ela está menos discriminatória, menos preconceituosa, né? Só a norma gramatical formal é a correta? Não. A gente vai ampliar as práticas de linguagem, não é isso? Então veja como a C está mais encorpada, mais chique, né? E a B está muito restrita, às normas e ao cálculo, né? Só normas gramaticais, só gramática e cálculo? Não, né? E olha, aqui, outro conceito. Né? Eu vou repetindo porque às vezes tem pessoas novas no simulado, né? E às vezes a pessoa assiste na internet e tal. Aqui é aquela história do destaque original. Olha, a BNCC pulou, ela não fui eu que elaborei a questão, vamos lembrar disso, a MIOESC, ó, tá? Lá em Santa Catarina, esse ano. Não fui eu que elaborei. Mas olha como a própria BNCC já estava com o destaque. Né? Olha como ela já estava com o destaque. Olha, a progressão do conhecimento, é isso que estava falando, ela ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores
e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças. Aqui acaba, né? Então, veja como essa é aquela questão do destaque original, que eu postei um vídeo aí, né? Quando lá no texto original tem um destaque. Quem fez o texto pediu para você, por favor, né, leia este pedaço aqui com atenção. Quando vai ler o BNCC, tem que ler esse pedaço aqui, né? Isso, é o critério alternativa chique, é isso mesmo. Tá? E aqui é um conceito muito interessante, né? Pense numa sondagem. Quando a criança escreve uma palavra com o silábico alfabético, o famosíssimo come letra, né? Uma palavra sem a vogal, por exemplo, e você fala, silábico com vogal. Você tem que pensar o seguinte, é a consolidação. Quando ele se consolida, ele começa a repetir aquele padrão, tá? E ampliando as linguagens e a experiência estética intercultural é que está ocorrendo a progressão do conhecimento. Então aqui tem um conceito muito interessante nessa frase da BNCC, tá? Essas alternativas têm palavras que entregam, isso mesmo, é procurar por palavras. A gente tem que buscar as palavras corretas, né? As palavras corretas. E aqui, uma das minhas fontes de realização, questões que eu faço, né? Porque não tem currículo paulista. Então vou fazendo. De novo, é um destaque original, né? Segundo o currículo paulista, a fim de garantir amplas oportunidades para que os estudantes se apropriem do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e escrita, e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. A ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização. Claro que eu fiz para todo mundo errar, consegui atingir meu objetivo, que 55% erraram, né? Na última etapa da educação infantil, então vai alfabetizar na última etapa? Pouca gente ia responder isso, né? No primeiro ano do ensino fundamental, também o pessoal não ia responder. Ao longo, vamos pular para a última, ao longo do ensino fundamental, mais ou menos, né? Mas daqui é a grande chance de enroscar, porque o MEC falava, né? Aquele PNAEC, só para vocês lembrarem disso. O MEC falava, olha, na alfabetização na idade certa, aos 8 anos, ao terceiro ano do ensino fundamental, e aí fazia aquele exame, ANA, né? Avaliação Nacional da Alfabetização, no terceiro ano, porque a criança tinha até os 8 anos para se alfabetizar, então era nos 3 primeiros anos. Aí confunde a rapaziada, porque todo mundo corre aqui. Mas lembrar que até o ANA mudou, agora com a pandemia acabou tudo, mas vai voltar no segundo ano. Por quê? Porque é realmente no currículo paulista nos 2 primeiros anos. Tá? 2 primeiros anos é que ocorre a alfabetização. E olha a rodada, rodou geral, 45%. Né? Onde o pessoal foi? Nos 3 primeiros anos. Então, só para lembrar, currículo paulista e a própria avaliação ANA, que era no terceiro ano, mudou para o segundo, né? Vai mudar para o segundo. Por quê? Porque já se entende, já se tem o entendimento que nos 2 primeiros anos, foco na alfabetização. Tá? É isso que é o currículo paulista. Acho que a intenção aqui, para quem não está acostumado quando eu faço questões, é exatamente de fazer essas pegadaças assim, para a pessoa olhar e falar, nossa, errei isto. E nunca mais. Pode ficar tranquilo que se você for fazer um concurso nos próximos 3 anos, né, jamais vai colocar terceiro ano fundamental. Isso. A BNCC fala muito bem, falado, Antônio. A BNCC já fala, né, 2 anos, os 2 primeiros anos, e aí o currículo paulista ele vem da BNCC, evidente, né? Errou mas não vai errar mais, aí que é a ideia, né? Tanto faz, vocês erraram hoje, mas a ideia é a seguinte, isso aqui fixa na cabeça de todo mundo, que nunca mais vai passar um teste desses ou errar, pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo que nunca mais erra isso do currículo paulista. Bom, e tá lá, ó, página 84, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os estudantes se apropriem do sistema de escrita alfabética, e aí vai, né? A gente tem inclusive algumas experiências que as escolas que têm uma expectativa, né? Quando eram 3 anos, tinha escolas que tinham aquela expectativa, primeiro ano, mas tem 3. Estava no segundo ano, segundo ano, né? Aí no terceiro ano, gente, agora precisa, né? Precisa dar um gás aí nesses alunos.
E você notava que a escola que já tinha essa expectativa, fala, não, gente, é no segundo ano. Então, no primeiro ano, já tem que dar um encaminhamento bom, porque no segundo ano tem que estar alfabetizado. A gente percebia que a criançada tinha mais solidez na aprendizagem. Então, essa expectativa um pouco anterior, sem loucura no primeiro ano, ela é interessante, tá? Vamos para os autores. Isso, Antônio. Por isso que é bom, Antônio, foi bom você pôr isso. Por isso que é bom a gente sempre fazer uma tabela com as comparações. Vocês acabaram de perceber as comparações de ECA, LDB e Constituição. Do mesmo jeito no pedagógico, né? Seria interessante a gente fazer essas comparações, trazer aqui, por exemplo, olha, BNCC 2 anos, Pacto Nacional 3, DCNs 3, porque essa história de 2 anos, ela é recente, né? As publicações anteriores eram realmente de 3 anos. Obrigado pela contribuição, tá, pessoal? Simbora para os autores, Emília Ferreiro. Essa questão é muito engraçada, gente, porque já fizemos no Telegram esse ano, né? Vocês rodaram no Telegram e rodaram de novo hoje. Acho que o pessoal não estava no Telegram nessa época, só pode ser. Emília Ferreiro. Expõe que as crianças elaboram ideias próprias a respeito dos sinais escritos. E desde aproximadamente os 4 anos de idade, elas possuem sólidos critérios para admitir que uma marca gráfica possa ou não ser lida antes de serem capazes de ler os textos apresentados. Diante de várias marcas gráficas, o primeiro critério organizador é estabelecer uma dicotomia entre o figurativo e o não figurativo. O que é isso? Depois de realizada essa distinção entre o que é uma figura, né? Figurativo. O que é uma figura? Um desenho? Gratuja. E o que não é uma figura? O que não é uma figura? Palavras. Né? Começa um trabalho cognitivo em relação a esse segundo conjunto. Então ela começa a trabalhar, olha, esse segundo conjunto, uma palavra, precisa de algumas coisas. E um desenho não precisa dessas coisas. São as letras, né? Desse segundo conjunto. E surge um critério. Nos estudos posteriores, a Emília Ferreira vai falar de hipótese do nome, mas vamos lá. E surge um segundo critério, um critério que perdura por muito tempo. Isso aqui é talvez o que mais fique, né? O mais tempo que fica perdurando ali. E que tem uma influência decisiva em toda a evolução do desenvolvimento, tá? Essa eu não consegui gravar, mas meu filho menor tem uma passagem sensacional, que ele abre a geladeira com 1 ano e meio, aponta para a garrafa de Coca e fala, Coca-Cola. Aí tem pessoas que eu vou olhar e falam assim, nossa, será que... Eu falei, não está sabendo ler, relaxa. Ele sabe ver o desenho da Coca, né? Então essa é uma de 2 passagens que eu tenho nessa história. Ele conheceu a Coca-Cola porque ele leu Coca-Cola? Não, porque ele sabia o desenho da Coca-Cola, tá? Então vamos lá. A esse critério dessa distinção, que ela mais tarde chama de hipótese do nome, tá? Que é o que é uma figura, um desenho, o que não é uma figura, um desenho, é uma palavra. Tá? O que a Emília Ferreira chama isso, hein? Um processo interpretativo básico, uma leitura pré-textual, uma identificação inicial de palavras. Podia ser isso aqui, né? Uma quantidade mínima de caracteres, não sei, não. Podia ser também uma desfiguração. Essa aqui eu achei, não iria, né? Não tem desfiguração no universo vocabulário da Emília Ferreira. Leitura pré-textual, não tem. Talvez a A, talvez a C, talvez a D, mas a resposta correta está aqui. Quantidade mínima de caracteres. Nós corrigimos aqui essa questão já. E eu falava à época, são 3, né? Quando a criança desenha e ela começa a colocar letras, né? Já vamos para a explicação, eu faço as letras. São três letras. Então vamos lá. Olha como é que foi hoje. 20%. 4 pessoas acertaram. 8 foram na desfiguração. Eu nunca nunca li essa palavra desfiguração, gente. Na Emília Ferreira. Lembra, vocês têm que às vezes se ligar pelo ouvido. Desfiguração, não tem essa palavra, né? Identificação inicial podia ser, leitura pré-textual, antes do texto. É um raciocínio bom, mas todos estavam... Quando nós fizemos essa questão aqui num outro simulado, né, olha, 16%, então melhoraram um pouquinho, né? Mas não foram, claro que não são vocês as mesmas pessoas, foram 38 que fizeram naquela ocasião, e também não foi a alternativa mais procurada. Mais procurada foi a B e a C na época, tá? É isso. É, exatamente isso. Então, vamos lá para Emília Ferreira?
Tá lá, Reflexões sobre a Alfabetização, é o livro, página 46, né? Construções originais das crianças. O que é isso? Quando ela começa a construir a alfabetização. Esta primeira distinção é a primeira coisa, gente. É o processo de alfabetização. A primeira coisa que a criança fala com 4 anos, às vezes menos, é distinguir o que é um desenho e o que é palavras, tá? Quantidade, olha aqui a resposta, quantidade mínima de caracteres. E eu sempre falo isso aqui, que em geral oscila por volta de 3 letras. Então ela começa desenhando, vamos supor que se chame Marco, né? Coitada dessa criança. Ela começa a fazer um monte de M assim. Ela está desenhando o nome dela, não faz isso? Não faz? Você manda escrever qualquer coisa e ela repete a primeira letra até a exaustão. A partir do... E ela está desenhando, ela não está escrevendo. A partir do momento que ela começa a reparar que tem, né, que é uma palavra, ela vai fazer isto aqui, né? Não seria exatamente isso, mas vai escrever alguma coisa, ela põe 3 letras. Então, este critério de colocar 3 letras é a maioria das vezes, tá? A Emília Ferreira fala que às vezes com 2 letras ela se satisfaz e às vezes com 4 letras. Mas o critério básico é que ela começa a diferenciar, isso aqui é um desenho, ela não está escrevendo com letras. Quando começa a diferenciar entre o desenho e a escrita, é isso que a Emília Ferreira chama de quantidade mínima de caracteres, tá? Eu volto com essa questão daqui uns 2 meses e eu quero ver se vocês vão errar. Não é possível, não é possível, tá? Com 5 anos não sabia ler e decorou o livro. Tem festa no céu. Isso. Eu vou. Como classificar? Então, eu tenho um filminho que eu mostrei num curso que a gente fez lá, num concurso de Sorocaba, eu acho. Que é o seguinte, a criança, quando está lendo alguma coisa e ela não sabe ler ainda, é um treino de antecipação, né? Ela está treinando a antecipação, o que é ótimo. Eu tenho um filme que o meu filho mais novo faz isso. Ele está lendo um livro e não sabe ler. É uma antecipação. Quando ela já sabe o texto todinho do livro e ela vai lendo, na verdade ela está treinando a antecipação também. Não há problema nenhum nisso. Problema nenhum nisso. O que dá para aproveitar é aproveitar os pedaços que ela conhece e já ir perguntando, né, as letras, esse tipo de coisa. Mas isso é muito bom, só que é esta fase. Ela já distinguiu que ali tem letras, então pode ser lido e que não são desenhos. Ela está bem nesta fase, ainda no pré-silábico, né? Tudo tranquilo, tá? Vamos lá para a metade. Francisco Imbernon. Primeira vez do Francisco Imbernon aqui, né? No nossos simulados aqui. Mas vocês foram bem, foram melhor que na Emília Ferreira, olha que doido. Formação docente e profissional. Formar-se para a mudança e a incerteza. Apresenta 5 grandes eixos na formação de professores, a saber. Olha os eixos dele. Então, para quem não conhece o Francisco Imbernon, para quem vai fazer Boituva domingo, olha os 5 grandes eixos da formação de professores. Olha lá. Reflexão prático-teórica. A troca de experiências entre os iguais, muito legal isso. A união da formação a um projeto de trabalho, não é formar para nada, né? Formar para um projeto. A formação como estímulo crítico, não é como passivo. Eu estou lá na formação de professores e fico recebendo informações para o meu aperfeiçoamento. Não, como um estímulo crítico. E por fim, o desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto. Esses são os 5, deixa eu apagar aqui, os 5 grandes eixos da formação profissional, formação dos professores que o Francisco Imbernon propõe, tá? Vale a pena, né? Quem vai fazer em Boituva, fazer uma lista aqui com eles. Para o autor, o desenvolvimento profissional do professor. Então, são todos esses eixos. Ele está ligado a uma concepção neoliberal. Não dá, né? Não dá. Por quê? Porque autores sempre têm a sua criticidade e não vão propor uma concepção neoliberal. Ele está propondo reflexão prático-teórico, tá? Estímulo crítico. E aí vai falar que isso é neoliberal, essa palavrinha não dá, essa palavrinha condenou essa alternativa A, né? Vamos lá. Essa formação profissional ela equipara-se à formação permanente, sendo esta o único meio de desenvolver-se profissionalmente. Então vamos lá.
Formação permanente. Lembra das nossas palavras? Vocês deram esse conceito aqui, né? Palavras que restringem as opções. Palavras que aniquilam, né? A formação permanente. Formação em serviço. Ela é o único meio, e a formação inicial. A sua faculdade não conta. Tá ruim, né? Tá ruim. Vamos para C. A formação, o desenvolvimento profissional do professor, então, ele busca o engajamento dos educadores no cumprimento de metas e objetivos. Olha lá o estímulo crítico. Aqui não vai dar, né? Almejando o bom rendimento escolar dos alunos no tocante aos exames externos. Vamos treinar para o IDEB, treinar para o SAEB. É isso o desenvolvimento profissional do professor? Não, né? Não. Vamos para D. O desenvolvimento profissional, então, ele pode ser concebido como qualquer intenção sistemática de melhorar a prática profissional e os conhecimentos profissionais, com o objetivo de aumentar a qualidade docente. Então, qualquer intenção. Esse qualquer aqui não é no sentido do desmerecimento, né? Qualquer. Não é assim. Qualquer. Um curso, uma troca de experiências, uma aula assistida. Então, tá mais ou menos. Aqui não dá para eliminar. Vamos para aí. A formação, o desenvolvimento profissional, então, está desvinculado de aspectos como salário. Gente, pessoas críticas, teorias críticas, não vai desvincular salário. Vai sempre falar de melhorar as condições do professor, né? Demanda do mercado de trabalho, clima de trabalho nas escolas. Estou na frente aqui, né? Vamos lá, sai da frente. Então, o desenvolvimento profissional está desvinculado de aspectos como salário, demanda de mercado, clima de trabalho nas escolas, promoção da profissão, estruturas hierárquicas. Está desvinculado disso? Não, está totalmente vinculado. Então, por eliminação aqui, mesmo sem ler o Francisco Ibernon, dava para chegar na alternativa D, que é a alternativa correta, né? Como é que vocês foram? Foram bem, olha, 65%, né? É uma leitura desgastante, mas foram bem. As duas alternativas aqui, a B e a C, foi a fonte do erro, olha, que o desenvolvimento profissional, ele equipara-se à formação permanente, e aí a pessoa já leu um pouco, está cansado, e esqueceu do final da frase, né? O único meio de desenvolver-se não é o único meio, né? E a alternativa C, que busca o engajamento dos educadores, mas olha como é que termina isso. No tocante aos exames externos, SAEB, não, gente, não. Quem pensou isso, não. Você não vai buscar que os professores treinem os alunos para os exames externos. Não é isso, né? Onde está no Ibernon? Está lá na página 44 desse livro dele. Desenvolvimento profissional do professor pode ser concebido como qualquer. Esse qualquer não é diminutivo, hein? Qualquer, várias, né? Qualquer intenção sistemática de melhorar a prática profissional, crenças e conhecimentos profissionais, com o objetivo de aumentar a qualidade docente, de pesquisa e de gestão. Essa era a resposta dele, tá bom? A resposta estava com as palavras bonitas. O único problema é que a pessoa olhou por esse qualquer aqui e às vezes ficou na dúvida, ela falou, nossa, qualquer? Não é qualquer, mas esse qualquer não é um diminutivo, não é um reducionismo dele aqui, né? Então, simbora agora para VUNESP, estamos na 7ª já, né? Aqui sim, vamos lá. É o livro da Parra, que está na bibliografia, tá? Então, aqui é aquele cuidado que a gente tem que ter, porque tem muitos livros de organizadores, né? Como o Libânio faz, organiza os livros com capítulos de autores. E aí você olha, lê a Parra, tal, não repara que o capítulo era de Pavanello e Nogueira, ou de Santaló, né? Lá no Pavanello e Nogueira citava Santaló, e você fala, nossa, Pavanello e Nogueira, Santaló, quem será esse povo? Não li isso aí, né? Leu sim. Se você passou pela bibliografia, você leu. Ao abordar o motivo para ensinar matemática, Pavanello e Nogueira, no artigo intitulado Avaliação em Matemática, algumas considerações, citam Santaló. Então o livro é da Parra, tem lá um artigo do Pavanello e Nogueira que está citando Santaló, que aborda a questão da matemática para não matemáticos, no capítulo 1 do livro Didática da Matemática, Reflexões Psicopedagógicas. Já gostei demais do título, Didática para Matemática para não matemáticos. Estou precisando comprar esse. Para Santaló, o sentido da matemática está no quê? Agora sim, sentido da matemática.
em estruturar todo o pensamento, agilizando o raciocínio dedutivo, a servir de ferramenta para a atuação diária em muitas tarefas específicas de quase todas as atividades laborais, atividades do trabalho. Acho que sim, né? Vamos para B. Preparar o indivíduo para a cidadania. Sim. E servir de base para uma carreira em ciência e tecnologia. Não. Aí vem aquele conceito que nós acabamos de trabalhar. Quando você restringe as opções, né? Preparar para a cidadania, abrir o campo de visão. Mas numa carreira em ciência e tecnologia? Não. Não. Veja que a de cima fala em todas as atividades laborais. Tá? Então essa aqui eu não iria, por conta desse pedaço final aqui. Vamos para C. Então, o sentido da matemática está em embasar o pensamento teórico desenvolvido desde a antiguidade, de modo a ser possível a sua aplicação no dia a dia nas tarefas de muitas atividades laborais. Mas aqui teórico é esta característica igual ali carreira em ciência de redução, né? Então não é na prática, tá? De modo a ser possível a aplicação nas tarefas do dia a dia, mas pensamento teórico, eu não sei, está reduzindo aqui, né? Vamos para D. Apresentar a maior parte da matemática europeia, desenvolvida desde Platão e Aristóteles, de modo a desenvolver o raciocínio indutivo, base para as carreiras, de novo isso, em ciência e tecnologia. Não iria. Eu não iria nesta, tá? Honestamente. Vamos ver a última, se tá melhor que a primeira, né? Aplicar os conhecimentos desenvolvidos no decorrer da humanidade para modelar os problemas atuais, de modo que se possa pensar nas possíveis soluções desses problemas. Sabe que não está ruim essa? Aqui é uma questão difícil, hein? Um pouco difícil se eu fosse fazer, mas a alternativa correta está aqui na alternativa A. Na alternativa A. Como é que vocês foram? Rodaram todo mundo, né? 10% acertou. 2 pessoas acertaram. 10%. Onde foi a fonte do erro? Justamente lá embaixo. Porque você vai cansando, né? Você vai lendo, não vai achando, não leu a Parra, o Pavanello e Nogueira lá dentro da Parra, muito menos ouviu falar em Santa Ló. Então como é que faz? E aqui tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui é um conceito central no livro, que é o sentido da matemática. Que sentido a matemática tem? Então aí tem que tomar cuidado, porque é o conceito principal que todo mundo foi lá na E, né? Aplicar conhecimentos desenvolvidos no decorrer da humanidade para modelar os problemas atuais. Não, não é isso. Onde está isso lá? Olha lá. A matemática tem um valor formativo que ajuda a estruturar todo o pensamento. Todo o pensamento. Todas as coisas que a gente pensa, a matemática nos ajuda a estruturar. Por quê? Classificação, seriação, e aí vai. Valoração, valores, escalas. E agilizar o raciocínio dedutivo, né? Isto, portanto, isto. Porém, é uma ferramenta que serve para a atuação diária e para muitas tarefas específicas em todas as atividades laborais. Então, isso aqui tem que ler de novo, marcar de novo. Por quê? Porque é um pensamento central no livro, né? É um pensamento central no livro. Tá? Onde foi feito isso aqui é da VUNESP, olha. É um pensamento central no livro, tá? Com relação aos aspectos da matemática, qual a importância da matemática, tá bom? Por eliminação dava para ter ido nessa também, mas é uma questão dificílima, hein? Não está sem razão que vocês acertaram só 10%. Vamos para a próxima. Fundep agora 2016. Perrenot. Por que 2016? Porque não tem caído Perrenot ultimamente nos concursos, né? Então, Perrenot considera que a abordagem central dos programas de formação inicial e continuada do professor deveria torná-los capazes de organizar e gerenciar situações de aprendizagem. Ok. Em formando professores profissionais, o autor apresenta o que um professor profissional deve ser capaz de fazer e como deve ser a sua formação articulada à prática. Formação articulada à prática. As competências profissionais descritas por Perrenot são compostas por um conjunto diversificado de, vamos lá, saberes, esquemas de ação e posturas. Tá boa, não sei, mas parece que não tem nada ruim aqui, né? Saberes, titulações. Como titulações? Quer dizer que Perrenot
prego aqui, né, doutorado, eu tenho doutorado, e daí, por conta do meu título de doutorado, comprovações profissionais, não, eu não iria nesse titulações aqui, tá? Eu não iria, particularmente. Condutas comprovadas, competência profissional do professor seriam condutas comprovadas, não sei. Titulações de novo, não, esquemas de ações. Condutas e rotinas, saberes profissionais e titulações, de novo, que palavra chata, né? Titulação, eu sou doutor, né? Sou mesmo, doutor em educação. A minha titulação garante que esse simulado seja interessante? Claro que não. Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, só podia ser essa alternativa aqui, né? Por eliminação, nessa palavra titulações, não daria, né? Saber que a competência do profissional vai ser medida pelos títulos que ele tem? Não, Perrinão não fala isso. Metade acertaram, né? E foram lá embaixo. Condutas e rotinas, saberes profissionais, estava bonito, né? Mas titulações, não, gente. Titulações não é o que o Perrinão, pelo menos o pedaço que eu leio, não tem nada a ver com isso, né? Onde está isto aqui? Aqui tem um artigo que discute muito, né, o ensino, discussão acerca do ensino por competências, problemas e alternativas, tá? Mas aqui assim, não aparecem titulações, é que nem aquela da Emília Ferreiro. E eu sempre falava isso no Paulo Freire, né? Você tem que, sempre que você ler várias vezes o autor, você vai tendo um universo de palavras que aquele autor utiliza, né? E titulação, a patente, né, do professor, não garante uma competência profissional, tá? Então é isso, olha, aqui este artigo, Problemas e Alternativas, que é um artigo crítico em relação ao Perrinão, muito legal. Vai falar, ó, saberes, esquemas, capacidades e posturas, valores e atitudes, né? Vai explicar exatamente o que essas competências que o Perrinão trabalha. Mas titulação não seria uma competência, né? Competência, ser titulado, ser diplomado, isso não tá, né? Não tá, tá? Então, uma questão, vocês foram bem até 55%, mas dava para ir um pouco melhor se tivesse atentado para essa palavrinha de novo nas alternativas ali, né? Ok? Vamos lá para a penúltima já, hein? Perrinão de novo, falando sobre a construção de competências, né? A gente conhece competência aqui pela BNCC, né? Mas quem trouxe, né, para nós aqui o termo foi o Perrinão, né? Lá no começo desse século. Competências necessárias ao educador para o século XXI, como levar os professores habituados a cumprir rotinas e repensar o ser educador. Então, como fazer isso? É uma entrevista dele, tá? Como fazer com que os professores que estão habituados a cumprir as rotinas, né, estão naquela tocada de décadas. Como é que a gente vai fazer para que eles repensem essa história de ser um educador, né? Então, que aprender aqui, dar o curso, é o cerne da profissão. Meu Deus do céu. Porque é no curso que os alunos aprendem. Não, na currículo oculto, foi tudo embora, então. Não é possível, né? Não é possível. Demonstrar que o principal recurso é a postura reflexiva. Sua capacidade de observar, regular e inovar, olha a palavra nova, aprender com os outros, com os alunos e com a experiência. Está completa essa alternativa, né? Vamos para C. Trabalhar no desenvolvimento de competências, tá bom? Na visão construtivista e interativa da aprendizagem. Pode causar rupturas. Opa, estava indo bem, né? Que começou bem, deu uma entortada aqui, mas a visão construtivista e interativa pode causar rupturas. Quer dizer que o Perrinão é contra o construtivismo. Não desconheço esse pedaço dele, não iria. Alternativa D. Construir na universidade o hábito de propor somente pequenos desafios. Olha aí a história de palavras que reduzem, né? Que incitem os alunos a mobilizar os seus conhecimentos. Então, lá na universidade, hein, vai sair a ciência de onde? Então, é a pergunta que eu faço. Propor somente pequenos desafios? Reduziu, gente. Reduziu, corta. Construir competências não significa renunciar às disciplinas. Ok. Tá certo. Que são os campos do saber. Disciplinas são os campos do saber. Ok também. Vou abaixar aqui. Estruturados e estruturantes. Ok também. Então, essa aqui tá boa. Só que o que ela tem a ver com o professor repensar o seu ser educador? Postura reflexiva tá ligado ao repensar. Mas o que construir competências não significa... Isso aqui tá parecendo aquela figura de linguagem
anacoluto, né? Papo de criança, que uma está falando uma coisa, a outra fala de outra. Isto aqui, a gente trabalhou nos simulados aqui ano passado, aparecia muito. A alternativa em si, ela parece boa. Ela está certa. Mas o que ela tem a ver com o que está perguntando? Nada. Nada. Então a alternativa correta é essa alternativa B mesmo, que está ligando aqui, né? Manter uma postura reflexiva para que ele possa repensar. Tudo tranquilo. A titulação não faz sentido na passada, é isso mesmo que você pôs. Bom, 95% acertaram, foram muito bem. E uma pessoa foi exatamente aqui. Por quê? Porque esta E não está errada. Sozinha ela não está errada. Só que ela não tem relação lá com a questão. Então, tá bom, o erro aqui está justificado, tá? Não erra mais. Porque vai lembrar que sempre que você olhar a alternativa sozinha, você leu e depois passou pelas 5, já cansou, já nem lembrava o que pedia mais. Esse é o perigo, né? E aí, quando você olha para você fala, isso aqui tá bom, e marca ela. Onde está aqui no Perrenot? É uma entrevista, tá? Eu vou deixar o link aqui eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? É um link aqui de uma entrevista que ele fez. E ele fala aqui, ó, o principal recurso do professor é a postura reflexiva, sua capacidade de observar, de regular, de inovar, de aprender com os outros, com os alunos, com a experiência. Essa é a frase do Perrenot. E na mesma entrevista, pergunta 8, ó. Na pergunta seguinte, que é a 9, ele fala exatamente aquilo que está na última, olha. Não se trata de renunciar às disciplinas, que são os campos de saber estruturados e estruturantes. Então isso está correto. Quem foi na alternativa na última, a alternativa está boa, só que não tem relação com a pergunta. A pergunta era como o professor, né, como que o professor vai, para ele refletir a prática dele depois de anos de prática, né? Vamos para a última, para nós terminarmos aqui. No livro intitulado Ler, Escrever e Resolver Problemas, Habilidades Básicas para Aprender Matemática, Maria Inês Diniz apresenta sua concepção sobre resolução de problemas. Para essa autora, a resolução de problemas, vamos lá, ela corresponde a um modo de organizar o ensino, o qual envolve mais que aspectos puramente metodológicos, incluindo uma postura frente ao que é ensinar e, consequentemente, do que significa aprender. Tá boa, não tá ruim não. Vamos para B. Pode ser entendida, então, resolução de problemas, é isso que estamos falando. Pode ser entendida como uma situação da qual uma pessoa não tem um procedimento ou algoritmo que conduz à solução de uma situação que ela queira ou precise resolver. Então eu tenho ali uma situação e eu não tenho uma fórmula. É isso que é resolução de problemas? Sei, não, achei pior que a primeira, mas vamos lá. C. Resolução de problemas é uma metodologia de ensino muito eficaz, ok? Pois propicia uma mobilização de saberes no sentido de buscar a solução, ok? Em que o aluno aprende a montar estratégias, raciocinar logicamente e verificar se sua estratégia foi válida, colaborando para um amadurecimento das estruturas cognitivas. Olha, tá boa, hein? Se leu se leu com animação, com energia até o final, aqui que a coisa se complicou. Que a resolução de problemas ela vai amadurecer as estruturas cognitivas. Não sei, mas ela estava boa até aqui, hein? Aqui o finalzinho que eu acho que entregou um pouco, colaborando para um amadurecimento das estruturas cognitivas. Estrutura cognitiva amadurece quando você resolve o problema? Não, né? Não. Alternativa D. Resolução de problemas, então, é uma forma de se trabalhar didaticamente na sala de aula, ok? Levando os alunos a raciocinarem de forma ágil e correta nos mais diversos casos. Não gostei da palavra correta, mas vamos embora. O que propicia o desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo. Não está toda ruim essa alternativa, hein? Vamos para a última, e deixa sair da frente também. Resolução de problemas é uma metodologia ultrapassada. Aí não, né? Aí não. Porque se a autora publica um capítulo propondo a resolução de problemas, não ia falar que está ultrapassado aqui, não dá nem para terminar isto. Então temos uma alternativa boa aqui embaixo, a D, e a B na dúvida, e a A também na dúvida. A alternativa correta é esta A mesmo. Vamos ver lá, todo mundo rodando. Mas nós já chegamos no 20%. Essa aqui que eu coloquei no Telegram, eu confundi.
Quando eu coloquei no Telegram, estávamos no início, todo mundo errou. Errou. Olha que loucura. Então, quando a gente fez essa questão aqui, todo mundo errou, ninguém acertou nada. Agora já vi 4 pessoas acertaram, está melhorando, né? E onde o pessoal foi? Na C. Então, por isso que essa tela aqui, ela é importantíssima quando vocês erram, na sua maioria, as questões. Vamos ver qual foi o raciocínio. É uma metodologia de ensino muito eficaz, corretíssimo, pois propicia uma mobilização... Epa, deixa eu voltar aqui. Corretíssimo, pois propicia uma mobilização de saberes no sentido de buscar a solução, em que o aluno aprende a montar estratégias, raciocinar logicamente e verificar se a sua estratégia foi válida. Estava muito boa daqui, hein? Agora, vamos lá. Colaborando para um amadurecimento das estruturas cognitivas. Então, resolução de problemas colabora para o cérebro amadurecer. É isso, mais ou menos? Não dá, gente. Não dá. Aqui, no finalzinho, ela se entregou, né? Ok? Onde é que está isso? Lá no livro da Delia Lerner, na verdade, hein? Nossa concepção de resolução de problemas. Isso significa que nossa concepção de resolução de problemas corresponde a um modo de organizar o ensino que envolve mais que aspectos puramente metodológicos. Não é aqui, olha. Um modo de organizar o ensino que envolve mais do que aspectos puramente metodológicos. Muito legal. Incluindo uma postura frente ao que é ensinar e, consequentemente, do que significa aprender. Daí a escolha do termo perspectiva, cujo significado, e eu falei perspectiva, modo caipira, né? Perspectiva, cujo significado, uma certa forma de ver ou um certo ponto de vista, corresponde a ampliar a conceituação de resolução de problemas como simples metodologia. Não é uma simples metodologia, é um modo de organizar uma nova postura frente ao que é ensinar e ao que é aprender, ok? Gente, o que nós podíamos fazer foi isso para hoje. Todas essas... da 10 é dificílima, mas olha como nós estamos caminhando, né? Lembrar vocês que cada vez... Foi bom você falar, Tainá? Cada vez que aparece isso aqui, né? Esta questão vai voltar aqui, daqui a 3 meses, 2 meses. Então, todas as questões que vocês vão mal, as questões que vocês vão bem, eu não vou repetir. É isso que eu estou fazendo, por quê? Nós estamos com 1.300 questões aqui, né? Então, há questões que já estão no domínio, como essas que vocês fizeram hoje. Há questões que já está dominado. E aí o que acontece? As questões que vocês não dominam como essas, eu trago mais para frente. A gente vai trabalhar esse conceito de novo. Vamos trazer Emília Ferreira de novo. Tem que trabalhar de novo. Ou seja, a repetição, ela vai levando a você a entender a problemática, tá? Entender, melhorar o raciocínio e resolver. Tá bom, gente? Bom, o que tem para hoje é isso. Preciso agradecer vocês participar do Telegram. Preciso agradecer vocês responder aqui o simulado às terças-feiras, para que a gente possa estudar em conjunto. Então, isso aqui é para Boituva, né? Essa bibliografia toda de hoje foi que cai no concurso de domingo em Boituva, mas cai em todos os concursos, tá? E se eu conseguir, eu faço alguma coisa da legislação de Boituva para sábado. Vou tentar fazer, mas é que sábado está tendo curso, então tá difícil de fazermos isso, tá bom? Gente, boa semana para todo mundo. Por favor, se cuidem, tá? Que a pandemia está numa semana muito ruim, né? Muito complicada. Então, tome o máximo de cuidado possível. Semana que vem, nós estaremos aqui de novo com mais 10 questões. Muito obrigado pela participação. Tá? Obrigado pela participação no chat, que ajuda muito, né? Se tem uma coisa que esse método de aula resolve, é que todo mundo pode participar no chat, e isso é muito legal, tá? Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado. Até semana que vem, tá? E todo dia no Telegram nós estamos lá, né? É isso.